Só da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que culto maravilhoso, né, meus irmãos? Que louvores edificantes. Momento tremendo. Ver a igreja do Senhor Jesus Cristo reagindo diante de tantas lutas aí nos últimos tempos, tempos de guerra, tempos de algumas pessoas desanimarem diante de algumas coisas, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como temos cantado aqui, estamos de pé. Amém? Eita glória. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 18. Nós estamos aqui estudando 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, de segunda a sexta, o livro Uma Vida com Propósito. E temos aprendido aí que estamos aqui nesse mundo seguindo os propósitos que Deus tem para a gente. E estamos na nossa campanha que fala que Jesus transforma. Então, pode ser que alguém tenha entrado aqui sem ainda a convicção do que Deus quer para a sua vida. Deus tem algo poderoso para cada um de nós. É meta dele nos transformar, nos edificar, nos colocarmos fortes, de pé, diante do propósito que Ele tem para nós. Nós estamos vendo isso aqui 5 horas da manhã, todos os dias. E também estamos aí no trabalho reforçando a visão missionária da nossa igreja, esse congresso que nós vamos fazer no final de semana para alinhar a visão. Aqui, esse texto de Lucas, capítulo 18, vai trazer basicamente isso que eu acabei de dizer agora, como uma espécie de introdução, que Jesus transforma. Poderíamos ver diversos exemplos na Bíblia de Jesus transformando circunstâncias, famílias, cidades, pessoas, doenças, mas nós vamos ver hoje aqui, através da vida de um cego, a partir do versículo 35 de Lucas 18, que diz assim: E aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vivendo isso, dava louvores a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender o teu texto, compreender essa história, a entender mais uma vez como Jesus transforma e como Ele pode nos transformar ou transformar a vida de cada um que está aqui nessa noite, no nome dEle, no nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é relatado em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mostrando com as pequenas variações de ponto de vista de cada autor. Por exemplo, o livro de Marcos vai aqui botar um nome nesse cego, vai chamá-lo de Bartimeu. Aqui o texto que nós acabamos de ler, Lucas não omite o nome desse homem, mas podemos saber, por meio de outra fonte, que ele se chamava Bartimeu. Mas eu queria pensar com vocês quando nos falta visão, que é muito mais dessa percepção que nós temos por meio desse órgão, ou desses órgãos. Ter a capacidade de perceber algo, e principalmente algo espiritual, que tem faltado no nosso tempo, tem faltado na humanidade, tem faltado de uma forma geral no mundo. Perceber qual é a visão e o que Deus tem para mim e para você é fundamental. Por exemplo, as empresas, e por que não dizer também, as igrejas, algumas igrejas, elas trabalham dentro dessa metodologia de, por exemplo,
estipularam uma visão, a visão da igreja é essa. A nossa visão é a igreja multiplicadora. A nossa missão é fazer maior número de discípulos de todas as nações até a volta de Cristo Jesus. Então, nós trabalhamos com a visão, sabemos onde queremos chegar. Mas pode ser que para alguns, ou quem sabe para alguém aqui hoje, está passando um período da sua vida onde está faltando algum tipo de direcionamento. E esse texto vai nos mostrar o que podemos fazer para ter a nossa visão transformada como esse cego teve. Ter a nossa visão recuperada como esse cego Bartimeu teve. Eu queria propor para nós pensarmos aqui nesses breves minutos, como nós podemos ter a nossa vida transformada por Jesus, como nós podemos ter a nossa visão de vida transformada por Jesus. Esse cego, o texto nos mostra de uma forma muito clara que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Aqueles que passavam por ali. Bartimeu estava ali já há algum tempo. Uma vida sem visão, podemos extrair, a exemplo desse homem, é uma vida estagnada, à beira, à margem daquilo que está acontecendo. É uma vida sem visão, às escuras. Esse homem, ele era um cego, sentado à beira e tendo necessidade. O perfil daqueles que não sabem para onde ir, quem sabe já por conta de ter errado tantos caminhos, por não ter a visão clara de onde querem chegar, por não ter, quem sabe, um planejamento, ou um sonho, ou uma meta, estão perdidos e chega uma hora eles desistem da vida e sentam. E a vida passa pelo caminho, mas nós estamos à margem, estagnados. Talvez pode ser o caso de alguém que está em casa, perguntando, os dias passam, as coisas acontecem, e parece que a sua vida não anda, sentado à beira do caminho. Esse é um diagnóstico que nós precisamos fazer na nossa vida profissional. Como é que a sua vida profissional está andando? Você tem avançado, você tem crescido na tua área profissional? Você tem crescido no seu casamento? Cada dia mais a sua família está expandindo em amor, em confiança, em respeito? É algo que você tem uma visão clara e precisa de onde você quer chegar? Ou você está nos escuros? Está estagnado, seu casamento parou, ou quem sabe regrediu? E na fé? Como é que está a sua vida da fé? Quem sabe você está sentado à beira do caminho, Jesus está passando e você está ali, estagnado. A multidão está passando, a igreja está passando e você está ali. Quem sabe alguém ou alguns de nós pedindo esmola, esperando que algo venha ao nosso encontro de uma maneira, por meio de um olhar de alguém, com misericórdia de nós. Esse é o diagnóstico preciso desse homem que está cego. Muito mais cego fisicamente, mas uma cegueira existencial, uma cegueira da alma, uma cegueira longe de Deus. Queria pensar com vocês como vamos ter a nossa visão transformada e recuperada por meio desse texto, estudando esse texto e vendo alguns exemplos desse cego Bartimeu. Primeira coisa, versículos 36 e 37, diz que ele, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo, e anunciaram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Meus irmãos, aquele cego, obviamente, não podia ver, mas ele podia ouvir. Ele ouviu o barulho, ele estava atento às circunstâncias. Então, quando ele percebe aquele barulho, algo diferente, naquela avenida, naquela rua, e ele fala assim, tem alguma coisa acontecendo aí. E ele desperta. E o que eu queria ressaltar aqui é essa capacidade desse homem cego, com todas essas limitações, quem sabe estagnado na vida, ele consegue perceber uma oportunidade que aparece na vida dele, e ele pula em direção a essa oportunidade. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui está na nossa vida profissional. Isso aqui está na nossa vida espiritual. Às vezes Deus está passando, nos oferecendo oportunidade para sermos bênção, para estarmos mais junto dEle, para vivermos com mais intensidade o Evangelho, e as coisas, as possibilidades surgem diante de nós, e a gente está ali cego, estagnado, e não percebe as oportunidades. Esse homem aqui não. Ele ficou atento,
ouviu o barulho e falou: que barulho é esse? Igreja do Senhor Jesus Cristo, esse barulho, muito provavelmente dizem alguns comentaristas, que eram caravanas que estavam indo em direção a Jerusalém, por conta do feriado da Páscoa. Jesus estava a caminho de Jerusalém, para a Páscoa, para a festa da Páscoa. E eles iam em caravanas, e essa caravana despertou esse barulho, fez esse barulho que despertou nesse cego a atenção dele para aquele evento. O evento era o próprio Deus passando. Senhor Jesus tem nos dado a oportunidade, por meio de várias circunstâncias, da igreja dele, fazendo barulhos, para a gente acordar e perceber que ele está passando. Eventos, circunstâncias, como foi falado aqui agora no Projeto Multiplique, por exemplo, onde Deus vai ministrar aqui tremendamente, meus irmãos, e algumas pessoas deixam passar as oportunidades. Tivemos essa semana a oportunidade de ir na Cracolândia, lá em Ceilândia, pregar o Evangelho através de uma sopa, oportunidade que Deus nos dá de fazer barulho lá em Ceilândia, para que algum cego daquilo lá perceba Jesus e busque Jesus. Tivemos a oportunidade de estar no hospital de base, distribuindo cachorro-quente para as pessoas daquela localidade lá, ver através do barulho da igreja, e ter a oportunidade de despertar que Jesus estava ali. O nosso papel como igreja é fazer esse barulho. Meus irmãos, você lá na tua casa, bota um hino lá para tocar lá na tua casa, faz um barulho santo lá, para que o vizinho veja que tem crente aí morando. Amém, igreja? Meus irmãos, essa semana que passou, teve lá em casa um desconfortozinho. Desculpa, deixa eu beber uma água aqui. Minha mãe, vocês sabem, tem um probleminha de saúde, aí ela deu lá um problema, até certo ponto, a minha filha testemunhou aqui semana passada, e foi um alvoroço dentro da minha casa, minha irmã gritando, levanta, vai, tá, aquele desespero. No outro dia, eu descendo no elevador, a vizinha veio, sabe, o que aconteceu lá na tua casa? Sabe, vizinha é uma benção, né? Bicho é fofoqueiro, né? Minha mãe passou mal e tal. Eu queria ilustrar isso, que o povo em volta, eles estão atentos ao que está acontecendo na nossa casa. E a vizinha contou com detalhes. Eu vi a sua filha falando assim: vó, olha aí. Está vendo aquilo que você fala dentro da tua casa, os seus vizinhos estão escutando, meus irmãos. A oportunidade de pregar o evangelho, de botar uma música e cantar lá no teu quarto, lá o vizinho lá está ouvindo, porque esse cara está cantando, o calor desse, louva a Deus, faz barulho na tua casa, meus irmãos. Abra a tua casa para o evangelho, bota um pequeno grupo lá na tua sala, ora lá para os vizinhos escutar esse barulho na tua casa, em nome de Jesus. Amém, igreja? O povo precisa ver, o povo está cego, e eles precisam ouvir esse barulho que está vindo da tua casa, esse barulho de louvor, esse barulho de exaltação, esse barulho que tem alguma coisa acontecendo aí, é Jesus que está passando. Aí foi isso que aconteceu aqui dentro do texto, porque ele ouviu o barulho, aí aquela igreja que estava passando ali, falou assim, olha, diz o texto, perguntou o que era aquilo, e anunciaram-lhe que era Jesus. Olha que coisa linda, olha o gancho, o que é isso? É Jesus. É onde a gente entra e prega o evangelho, meus irmãos. É na nossa casa, é na rua, é quando a gente está fazendo barulho, a gente está incomodando, cachorro quente. São as oportunidades que nós não podemos perder. Primeira coisa, nós temos a vida transformada quando nós nos agarramos às oportunidades. Nós podemos ver isso aqui à luz do cego. O cego viu um barulho, ele foi e aproveitou, por meio daquele barulho, de conhecer Jesus. Você olhar pelo outro lado, pelo lado da igreja, nós, como igreja, precisamos fazer barulho. Nós estamos muito quietos, meus irmãos. Pessoas passam, é um barulho santo, viu, meus irmãos? É um barulho, vocês estão entendendo, né? Amém, né? A gente precisa falar, anunciar que tem alguma coisa acontecendo na nossa casa, na nossa vida, na nossa história. Nós precisamos anunciar que é Jesus, o Nazareno, que está passando. Você olha, Jesus está passando aqui na minha casa. Olha, quinta-feira, Jesus vai passar na minha casa, tem um pequeno grupo lá. Você vai lá, que vai ter um barulho lá, e você vai lá. Ah, Deus amado. É isso que nós temos que fazer. A visão da igreja é fazer esse barulho. Qual é a visão dessa igreja, pastor? É fazer barulho, meus irmãos, para que o povo possa conhecer Jesus, para que a gente possa anunciar Jesus. Talvez você esteja aqui nessa manhã, nessa noite aqui, perguntando, você nos acompanhando pela internet,
que está acontecendo dentro dessa igreja? Esse povo cantando, levantando a mão, é esse incômodo, esse barulho que a gente está fazendo, que o povo precisa despertar no outro esse desejo de querer, de buscar Jesus. Oportunidades. Esse cego não perdeu a oportunidade. Segunda coisa que esse texto vai nos mostrar, é Jesus transformando a minha vida, a minha visão do mundo. Aquele cego, quando recebe o anúncio de é Jesus, ele abre a boca e ele começa a gritar. Olha, então gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que coisa maravilhosa, que profundidade tem esse grito dessa alma desesperada, que vê a oportunidade passando e fala assim, eu não posso perder. Eu preciso agarrar esse Jesus. E ele começa a gritar para fazer mais barulho do que aquele estava fazendo barulho. Porque se ele fala baixinho, o barulho ia tampar, então ele grita. Meus irmãos, aqui mostra o clamor de uma alma necessitada. Jesus, como é que Jesus transforma a minha vida? Jesus transforma a minha vida quando eu clamo a Ele, quando eu grito por socorro, quando eu peço por misericórdia. E se tem uma oração que Jesus não deixa de atender, meus irmãos. Aliás, tem um escritor evangélico, ele diz assim, a única oração que Jesus atende prontidão na hora, sem sombra de dúvida, é a oração por misericórdia. É a única oração que ele atende do pecador. É a oração por... Você pode ter certeza. Porque ele tem esse coração de perdoar, de amar, e ele responde de prontidão. Vocês lembram lá, se você voltar um pouquinho no livro de Lucas, nesse mesmo capítulo 8, você vai ver Jesus contando a parábola de dois homens que sobem ao templo para orar, um é publicano, e o outro era um fariseu. O fariseu batia no peito, eu entrego o dízimo, eu vou ao jejum e tal, eu sou o cara. Né? E o outro lá batia no peito e falava assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus fala, esse Deus ouviu a oração. A oração aqui nos mostra esse clamor desse homem que grita por misericórdia. Porque, às vezes, algumas pessoas não se convertem, não têm a sua vida transformada, por conta de um olhar arrogante diante de Deus, como se Deus fosse um servo dele. E aqui é uma visão de um homem que está destruído, cego, à beira do caminho, e que pede por misericórdia. Talvez esse seja o desafio da nossa geração. Se humilhar diante de Deus. Talvez alguém está aqui conosco nessa noite, nos acompanhando pela internet, talvez não tenha tido ainda a oportunidade de ter a sua vida transformada por falta desse compromisso de clamar a Deus e clamar por misericórdia. Clamar com um clamor de humildade. Estamos vendo uma geração que está determinando para Deus, está dando ordem para Deus, que loucura. Esse homem, pecador, cego, fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Clamar ao Senhor por misericórdia. Clamar ao Senhor por misericórdia e não é um clamor simples, um clamor superficial. O texto vai prosseguir, no versículo 19, diz que os que iam à frente o repreendia para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais. Que coisa maravilhosa, que exemplo, que coisa linda que você tem em memória. Mas, pastor, já orei essa semana, ora mais, cara. Pastor, já fiz, faz de novo. Sabe por quê? Às vezes as transformações não acontecem na nossa vida, porque a gente desiste muito rápido. Esse cego aqui, a turma mandou ele calar a boca, fala assim, rapaz, fica quieto, você está fazendo barulho, está atrapalhando o culto, cara. E ele falou assim, não, eu vou gritar mais agora. Persistência, buscar mais. O mundo, a sociedade, o governo, a mídia está mandando você calar, não vai orar, quer orar às 5 horas da manhã. Que coisa, religiosidade é essa? Eu vou orar agora, eu vou orar às 4 agora. Quando a turma chegar para orar, eu já vou estar ali na frente orando. É orar cada vez mais. Eu lia a Bíblia, um capítulo, eu vou ler 2, eu vou ler 3, eu vou ler 5 vezes a Bíblia toda no ano. Aleluia. É isso, gente. E parece que a gente... ou parte da igreja, vai entrando entra para a igreja com aquele pique, fazendo muita coisa, e o tempo vai passando e eles vão fazendo cada vez menos. Cada vez menos na igreja, cada vez menos orando, cada vez menos lendo a Bíblia, cada vez menos contribuindo para missões. Esse homem aqui não. As diversidades estão aparecendo, as coisas estão... As lutas, aparece, o filho adoece, a mulher briga com ele bate com o carro, mas ele continua fazendo cada vez mais, aleluia.
Gente, isso aqui é perseverança, gente. A transformação na nossa vida não é fácil, a vida não é um morango. A gente acha que Jesus vai entrar, plim, tudo resolveu. Não, cara. Ele briga, ele luta pela guerra, pela vitória dele. Jacó lá no vale de Jaboque, ele segura, ele sai na tapa com o anjo. Né? Ele segura o anjo falou assim, Jacó, cara, eu não estou aguentando, o que você quer? Não, eu só vou te deixar se você me abençoar. É isso que a gente tem que fazer. Jesus ensinou isso na oração lá da viúva com o juiz, no mesmo capítulo. Leia, isso é oração persistente. Igreja, talvez alguma coisa não esteja acontecendo na sua casa, no seu casamento, na sua profissão, na sua vida de fé, porque você está fazendo cada vez menos dentro da sua casa. Cada vez menos pela sua esposa, cada vez menos pelo seu filho. Faça cada vez mais, insista, clame, ore cada vez mais. E por último, esse texto é maravilhoso. Esse texto nos empolga, mostrar como um servo cego, beira, à margem, estagnado, como é que ele pode, por meio de uma oportunidade que aparece da presença de Deus na vida dele, ele consegue, num grito de clamor, de misericórdia, de insistência, ser atendido por Deus. Aleluia, que coisa linda, meu Senhor. E olha como Deus se apresenta para ele, versículo 40 e 41, 42, diz assim, Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Gente, só isso aqui já é tremendo. A gente poderia sair daqui para casa assim, chorando, falando assim, Deus, que coisa linda, um cego à margem da sociedade, estagnado. Naquela época não tinha bengala, não tinha óculos, não tinha INSS, não tinha bolsa cego, não tinha nada, meu irmão. O cara estava enrolado. E Deus para atender esse homem. Que coisa linda, gente. Que coisa linda, cara. Deus, na agenda dele, estava indo para Jerusalém para ser crucificado. A agenda mais importante que Jesus tinha aqui na terra. Ele estava com a agenda dele fechada. Compromisso fechado. Eu vou para a cruz para salvar a humanidade. Foi para isso que eu vim para a terra. E, de repente, no meio da agenda dele, aparece um cego, nada, um Zé Ninguém. E Jesus para atender esse cego. Meus irmãos, eu me arrepio só de pensar nessa cena. Deus parar para nos atender diante das nossas necessidades, cara. Com todos os seus afazeres, com todos os seus compromissos, ele falou assim, olha, eu estou aqui, cara. Eu estou aqui para te ouvir. Coisa linda. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Então, ele chegando, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Que coisa maravilhosa. Que texto maravilhoso. Deus perguntando para mim, para você nessa noite, o que você quer, cara? Deus falou assim, toma aqui um cheque em branco. Assina aí quanto você quer e bota. Que coisa linda. É interessante que se Deus perguntasse para alguns de nós, eu posso falar isso para vocês, porque eu faço essa pergunta dentro do consultório, meus irmãos. O que você quer da vida? As pessoas não sabem o que elas querem. Muitas pessoas adoecidas, sem visão, estagnadas, à beira do caminho, elas não sabem aonde querem chegar. E esse é o grande teste que Jesus faz, aqui no texto, faz comigo, contigo hoje. O que você quer da vida, cara? Onde você quer chegar? Ele faz essa pergunta para o cego. E o cego, de uma forma, quem sabe, óbvia, disse, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver de novo. Para encerrar aqui a nossa reflexão, Jesus transforma a nossa vida quando nós estamos atentos às oportunidades que Ele coloca no nosso caminho. Agarre as oportunidades de Deus na sua vida, não deixe passar. Tem pessoas que estão frequentando igrejas, à beira do caminho, Jesus está passando, Jesus está operando milagre, ela está ali há anos e anos, comendo de esmolas nas igrejas. Pegue essa oportunidade, vá na presença de Deus, em oração, em clamor, clame dia e noite até Ele te responder, cara. Faça isso, saia dessa geração instantânea que quer tudo de Deus, tudo muito rápido, sem sacrifício, sem entrega, sem compromisso, sem grito. Cada vez mais, com dedicação, com empenho. E você vai ouvir de Deus falando para você, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Jesus transforma, não é todo mundo,
Jesus transforma aquele que sabe o que quer precisa de transformação na sua vida. Você sabe qual é a transformação na sua vida? Porque se você não souber para onde você vai, qualquer caminho serve. Qualquer coisa que aparecer na sua vida, você pode achar que é de Deus ou não é de Deus. E o texto da Bíblia vai nos dizer que Deus planta sonhos nos nossos corações. Ele planta. E quando Ele planta os sonhos dele no nosso coração, quando você abre a boca e verbaliza, Ele realiza esses sonhos, porque foi isso que aconteceu no texto. Agora você precisa saber o que você quer da vida. E talvez um dos grandes desafios para essa nossa geração de escuridão que nós vivemos, nessa era de desinformação, de fake news, onde nós não sabemos o que é certo, o que é errado, onde a ideologia entrou, onde o pecado está aí cada vez mais forte, não temos mais a direção, perdemos, estamos à margem. Talvez um grande desafio para a nossa geração, Senhor, me faça ver a sua vontade, me faça ver o seu rosto, me faça ver a sua direção, aleluia. Por isso que esse cego vive. Porque de prontidão ele é logo imediatamente curado. Porque esse é o interesse maior de Deus. Ele veio para nos trazer a luz, nos fazer enxergar novamente. Igreja do Senhor Jesus Cristo, não sei se você entrou aqui nessa noite como visitante, e quem sabe está à beira do caminho. As coisas estão acontecendo na vida, no mundo, na história, nas famílias, e parece que você está parado um tempo. Jesus cura aquele cego, transforma a vida dele. E Jesus dá a ele uma palavra, uma sentença final. Eu queria encerrar com essa fala. E Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé te salvou. Foi a fé daquele cego, daquele ex-cego agora. Como é que anda a sua fé, cara? Como é que está a sua vida de oração? É você e Deus, responda para Ele. Como é que está a sua vida de leitura bíblica? Como é que está a sua vida de intensidade de Deus? Você sente a presença de Deus todos os dias na sua leitura bíblica? Ou você nem lê a Bíblia? Quem sabe você está aqui para um acidente, alguém te botou ali na beira do caminho, Jesus está passando e você nem percebeu. Jesus está aqui nessa noite, cara. Agarre essa oportunidade de você ter a sua vida transformada hoje, agora, não deixa para amanhã não, porque talvez Jesus não passe mais, como naquele caso lá em Jericó. Jesus não ia passar mais em Jericó, ele estava indo para o Calvário, estava a 25 quilômetros de Jerusalém, ele não ia passar mais ali. Não perca essa oportunidade hoje, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de clamar a Jesus Cristo, de orar a Jesus Cristo, de pedir a Deus a transformação do seu casamento, da sua vida, da sua história. Meu Deus, eu quero sair daqui vendo hoje, eu quero ver a sua glória, porque foi isso que o texto acaba. O texto acaba dizendo imediatamente, ele passou a ver de novo e seguir a Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor, porque uma vida transformada transforma outras vidas, uma vida de visão empolga outras vidas. Esse louvor, essa glorificação que esse homem tinha agora com uma explosão de dentro para fora, empolga as pessoas todas que estavam do seu lado, e diz que todo o povo também dava louvores ao Deus. É você sair daqui empolgado com a presença de Deus na sua vida, vendo novamente, e chegar na sua casa, e todos lá vão falar assim: o que aconteceu contigo? Mas eu estou vendo o que Deus está fazendo na minha vida, eu estou vendo o que Deus vai fazer na minha vida, e na sua vida, na minha família, em todo o povo, no meu vizinho da porta do lado, no meu vizinho que mora em cima. Eles vão ouvir o barulho, e a partir de agora o barulho da glória de Deus na minha casa, aleluia. Esse é um texto maravilhoso. O grande desafio aqui é a fé. Qual é a sua fé? Se Jesus foi orar por uma pessoa desempregada,
E aí alguém que conhecia falou assim: não adianta orar não, porque ele não acredita em oração. Deus, ele trabalha por meio da nossa fé, meus irmãos. Por meio da nossa fé. Ele fez a entrevista de emprego, acho que foi segunda ou terça-feira. Estou orando ainda por ele. Até agora não saiu a resposta. Mas eu tenho impressão, meus irmãos. Ele fala assim: olha por mim, porque eu estou crendo. Essa resposta já tinha saído, cara. As pessoas doentes da alma, isso a ciência já provou, meus irmãos, que a oração, ela muda. Jesus falou: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele disse: se o Filho do Homem, quando voltar sobre a terra, vai encontrar fé na terra. Fé. Eu queria te incentivar nessa semana, você que nos visita, orar, pedir que Deus abra a sua visão. O que Ele tem para a sua vida? Qual é o chamado que Ele tem para a sua vida? Qual o ministério que Ele tem para a sua vida? Vamos abrir um pequeno grupo na tua casa, cara. Vamos embora. Tem coragem? Teus vizinhos ouviu o barulho lá na tua casa, lá de oração, de crente? Tem coragem? Tem coragem de botar um grupo lá, para sentar na tua casa, lá no teu sofá novo, para ouvir falar de Jesus? Eu não quero falar qual é a visão que Deus tem para a sua vida, mas aqui o texto nos deixa uma dica, que eles anunciaram Jesus. Aqueles que faziam barulho, eles anunciaram. Anuncie Jesus, igreja. E você que não é igreja, você que ainda não se tornou um servo do Senhor, você que ainda que não está nessa caravana, queria te desafiar a você entregar a sua vida a Jesus e sair daqui transformado, porque a oportunidade está aqui dada a você hoje. Jesus está passando aqui agora. O barulho está aqui, você já viu. Agora interesse a Jesus. Clame a Jesus. Busque a Jesus. Ele vai transformar a sua vida, a sua história. No nome dEle, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Alguém que está aqui nessa noite que quer ter a sua vida mudada, transformada pelo poder de Jesus. Ele te dar um novo tempo, uma nova história, transformar a sua família, a sua casa, o povo em redor da sua vida, porque a sua vida vai ser transformada, te dando visão, e visão daquilo que Ele tem para você. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Dá um tchau daí de onde você está, que eu vou orar por você, onde você está aí mesmo. Pastor, eu quero entregar, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero voltar a ver. Alguém aqui nessa noite quer entregar o seu coração? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. A palavra de Deus diz, e eu falo na vida de vocês como um ato profético, com base que está na Bíblia. Veja, em nome de Jesus agora, nesse momento, com a autoridade que diz o texto bíblico, imediatamente, em nome de Jesus, uma nova história na vida de vocês, a partir de hoje. Trabalho, na família, nos relacionamentos, aonde pisar a planta do pé de vocês, um novo tempo na vida de vocês, completamente transformado, para a glória de Deus. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus e ter a sua vida transformada? Um novo tempo, uma nova visão de mundo. Há mais alguém? Há mais alguém? Oh Deus, quero encerrar aqui, vamos encerrar agora, aleluia. Gente, esse texto tem ele tem uma essência. Eu queria que você saísse daqui com essa essência, a essência do clamor. Aquele cego começou a gritar ali, começou a clamar, começou a fazer barulho. Ele falou assim: eu vou mudar minha vida no grito, cara, agora. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Você entrar nessa semana, você que é membro dessa igreja, está passando por alguma dificuldade, vamos para o grito, vamos para a oração. Amanhã, 5 horas da manhã aqui, ó, vamos começar no grito, em oração, perseverança, porque Deus ouve a oração do seu povo. E se você está passando por luta, louve. E é isso que eu quero que você fique de pé agora, e nós vamos louvar ao Senhor com essa canção.
doentes, louve. Está passando por luta, louve. Estão mandando você calar, louve. Está desempregado, louve. Está doente, louve. Adora, abre a sua boca e vamos clamar e adorar o Senhor, em nome de Jesus. Mas adora o Senhor mesmo. Rasga o seu coração e adora o Senhor.